Aleluias! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula que nós estaremos trazendo aqui para nosso aprendizado. Nós vamos estudar hoje a lição 8, 19 de novembro de 2023. E estudamos a semana passada a aula 7, que teve por título aí a responsabilidade da igreja com os missionários. Louvado seja o nome do Senhor. E foi uma aula muito importante porque nos fez lembrar, nos refrescou a memória aqui o nosso dever como cristãos, como igreja, que não é só a igreja ou o ministério que deve estar preocupado com os missionários, mas cada um de nós que somos igreja do Senhor, nós devemos estar preocupados com os missionários que estão levando a palavra de Deus no campo de batalha, em linha de frente, pois muitos estão indo, deixando o seu país de origem e indo para outros países onde muitas vezes até é proibido de levar a mensagem, e muitos para entrarem lá, eles vão com alguns, eu posso dizer assim, eles vão com a profissão, para entrar nesses países, eles vão com a profissão para poder entrar lá e evangelizar. Então a gente vê que precisa realmente de pessoas para estarem levando a palavra de Deus, e para isso nós temos que estar contribuindo, com a oração, com donativos, com dinheiro. E quem não está podendo ir, eles vão de uma forma mais prática, orando e enviando algumas coisas para os missionários que estão lá no campo de batalha. E nesta lição de hoje nós iremos estudar, a lição 8, que é também uma lição muito importante para nossas vidas. Nós vamos estar trazendo aqui, falando sobre os missionários fazedores de tendas, Louvado seja o nome do Senhor. É a lição 8, como eu já falei, 19 de novembro de 2023. Então vamos lá a esta lição maravilhosa que temos aqui, irmãos. Missionários fazedores de tendas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estudaremos neste dia, o que nós vamos aqui estudar, o que estudaremos, Há países que um missionário nos moldes tradicionais jamais entraria, mas por meio de uma profissão, como eu estava falando no começo, por meio de uma profissão, as portas se abrem. Por isso, fazer missão por meio do contexto profissional em que a pessoa atua pode ser uma grande vocação que trará resultados gloriosos para o reino de Deus. Muitas pessoas se limitam muitas das vezes em possuir uma profissão. Tem pessoas que falam: não, Deus não me chamou para essa profissão. Às vezes Deus está preparando ele em alguma profissão para enviá-los para a missão, para entrar em alguns países com a sua profissão. E a pessoa fala: não, eu vou ser missionário, porque Deus falou que eu vou ser missionário, e eu não vou estudar tal curso, não vou fazer tal preparo, porque não foi para isso que Deus me chamou. E Deus já está capacitando, dando uma profissão para que ele possa entrar em determinados países com a sua profissão. Vai lembrar que meu filho, ele queria muito ser jogador, e a mãe impediu, falando que ele tinha que ser missionário, porque Deus falou que ele vai ser o ministro da palavra e tal, e tem que ser missionário. E acabou o sonho, meu filho, de ser jogador. E eu sabia que muitos jogadores que estão jogando, onde ele não poderia ir,
né, como missionário, ele como jogador está entrando lá e ele pode falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estão lá e aquelas pessoas se converterem. É isso, Deus prepara a pessoa, cada um. Por isso que Sansão, quando estava passando pelo que ele estava passando, mesmo a gente vendo que estava indo contra muitas vezes a palavra de Deus por armar uma mulher filisteia lá dos inimigos, né? Mas Deus sabia o que estava fazendo, que era para aproximar, a Bíblia diz que era para aproximar Sansão dos filisteus, dos inimigos ali. Então, até nisto, Deus fez o errado dar certo. Ouça isso no nome de Jesus. Não estou aqui falando que deve andar na vida de pecado para que dê certo alguma coisa na vida de maneira nenhuma, mas naquele caso de Sansão, Deus estava dirigindo ele para aproximá-lo dos passos dos filisteus ali, para vingar os seus inimigos. Então, o que nós vamos aqui estar aprendendo é sobre essas profissões que Deus muitas vezes dá para o homem, né? Fazer missões em outro país onde não pode entrar como missionário. Então, os nossos objetivos são relacionar aqui a vida profissional de Paulo com a ministerial, né? Aqui a vida profissional de Paulo com a ministerial. E segundo, explicar a expressão missionárias, tá? Missionários fazedores de tendas. É isso que nós vamos aqui também estar explicando aqui. A expressão, né, missionário fazedores de tenda, que é o título desta lição de hoje, inclusive, né? Louvado seja o nome do Senhor. E discutir vocação, profissionais, né? Profissão e missões. Vamos junto aqui aprender a palavra de Deus. Aqui temos o textuário que nos diz assim: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Louvado seja o nome do Senhor. Prontamente nós vamos aqui estar rápido, trazendo aqui uma introduçãozinha rápida para nós entrarmos já nos tópicos, porque o tempo é curto e nós precisamos correr bastante para passar toda a lição sem precisar de deixar nenhum ponto para trás, nem tampouco dividir esse vídeo em duas partes, né? Então aqui, nós lendo aqui o contexto, Paulo está aqui discursando aos presbíteros de Éfeso. Ele está recomendando aqui, rememorando, né, o seu ministério naquela cidade. Agora, pois, eu os entrego, diz o contexto, né? O versículo 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo demonstra aqui suas verdadeiras intenções quanto ao seu labor ministerial, pois não trabalha na obra de Deus visando lucro, não. Paulo não estava visando lucro, vou saber isso no nome de Jesus, quanto muitos fazem isso, né? Ele não estava visando lucro, nem fama, bem-estar. Ele servia a igreja, mesmo trabalhando para obter seu próprio sustento. Então é isso que nós devemos estar fazendo, trabalhando para a igreja, né? Visando tão somente a ajuda de Deus, né? Sabendo que nós estamos fazendo para o reino de Deus e não para o homem. Isso é muito interessante, né? Então Paulo ele não estava aqui visando lucro de ninguém, né? Ele até falou no versículo 33 e 34, né, do capítulo de Atos, capítulo 20 de Atos, que nós lemos aqui o textuário, né, que nos diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então você vê que Paulo, ele trabalhava, né? Ele fala que com as minhas mãos serviram, né? Para que
era necessário, para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, Paulo ele não sobrecarrega ninguém, para que, sabendo sim que Paulo ele falou que todos são tem direitos, né? Mas ele não quis, né? Para que não colocasse empecilho ao Evangelho de Cristo, né? Então, por fim, amado, nós temos o santo exemplo do apóstolo Paulo e a logia em um ditado de Jesus que havia sido preservado pela igreja primitiva, mas não incluído aqui nos evangelhos. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando arduamente, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dado que receber. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todos os aspectos, amados, diz Paulo aos presbíteros de Éfeso: eu ensinei a vocês a trabalhar duro e ajudar os fracos com seus ganhos. A expressão trabalho árduo não precisa ser limitada ao labor físico, mas pode significar exaustão mental e espiritual também, viu? No Novo Testamento, em grego, o verbo labutar se refere tanto ao trabalho físico como aos esforços empreendidos pelos mestres do Evangelho e promotores do Reino de Deus. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo é um exemplo de missionário que servia a Deus, mesmo exercendo sua profissão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a verdade prática diz assim: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Lindo, né? É preciso, olha que lindo, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Então, com a sua profissão, você pode estar servindo a Deus e aos outros e tirando também o seu sustento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Repara aqui o exemplo de José. Ele é lembrado por ter sido um bom governador para o povo egípcio e para as nações vizinhas, mas que isso, ele é lembrado também por ter sido fiel a Deus com todos os seus ofícios, né, anteriores. Então ele tinha a sua profissão anteriores, seja quando estava pastoreando os rebanhos com seus irmãos, conforme está em Gênesis 37, versículo 2, seja quando administrava os bens de Potifar, Gênesis 39, versículo 4, ou quando ele ficou responsável pelos prisioneiros no cárcere. Então José ele tinha habilidade, tinha essa habilidade de servir aos outros e a Deus. Lá no cárcere também ele se refere lá em Gênesis 39, versículo 22, e igualmente quando se tornou o comandante de todo o Egito, Gênesis 41, versículo 41. Então aqui nós podemos lembrar também de Dorcas, né, lá em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42, que compartilhava do Evangelho enquanto fazia vestidos com suas amigas. Então, veja só, aqui a Bíblia fala dessa menina, dessa senhora que fazia, com a sua profissão, ela servia aos outros e também servia a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É tão tal que quando essa moça morre, todas as mulheres, as viúvas, lamentam, choram. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. E vai lá e ela é ressuscitada porque aquele povo precisava dela e que a obra de Deus também estava precisando de pessoas assim. Você pode, com os seus ofícios, com a sua profissão, servir aos outros também e você ser uma pessoa querida por onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, porque com aquilo que você tem em mãos, você pode ajudar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Esses exemplos, amado, que nos mostram que nosso trabalho não é apenas um meio de subsistência, não. Nosso trabalho não deve ser encarado como um fardo, né? Conforme diz lá em Colossenses 3, 23. Nosso trabalho não é fonte de reclamações. Filipenses 2, 14, 15. Nosso trabalho é sim um meio para realizarmos boas obras. Efésios 2 e 10. Nosso trabalho é um meio de Deus nos usar para alcançar as finalidades
que Ele já determinou. Então, use seu trabalho, use sua profissão como ferramenta para o reino de Deus. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde antes da fundação do mundo, nosso trabalho é um meio de darmos glória a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui uma leitura meio extensa, mas nós vamos ler aqui correndo. Leitura bíblica em classe está em 2 livros, está em Atos 18, versículo 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e o 12. Atos 18 e 1 diz assim: Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Isso era o que Paulo fazia, né? Então esse rapaz aqui, o Áquila, chegou também e se ajuntou a Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E todos ali agora começam a fazer tendas, porque eles eram missionários fazedores de tenda, que é o nosso título hoje. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram na Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, e diz assim: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Aqui tem um mandamento de Paulo, né? Aqui ele fala que temos que trabalhar com as nossas mãos para que não tenha necessidade de coisa alguma. Existem pessoas que é uma preguiça de trabalhar. De comer não tem preguiça não. Ver alguém mexer num prato, parece um cachorrinho do quintal, que já corre para ver o que está comendo, para querer também. Mas se vê alguém precisando de ajuda, se esconde para não ajudar. Então, tem pessoas que é terrível, né? Pessoas que aparecem na hora que está mexendo na panela, porque já julga que acorda 1h da tarde, 2h da tarde, aí vê alguém, a vizinha mexendo na panela, corre lá para ver se está almoçando, tomando café, para querer comer também, mas trabalhar que é bom, não querem. Ajudar o outro também não quer. É assim, é a vida, né? Continua. Louvado seja o nome do Senhor. Então é triste quando a pessoa vive desta maneira, de casa em casa, fazendo as coisas tudo errado. Isso é terrível. Mas que Deus abençoe e tenha misericórdia. Então a introdução nós vamos correndo aqui. Diz assim: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado ministério. Ele faz uma pergunta aqui: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado ministério? Vamos ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, continuando aqui com a introdução, ele faz essa pergunta: se é preciso abandonar, né, se é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado ministério. Só existe apenas um modelo, veja só existe apenas um modelo de chamado missionário? Não, né? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar aqui sobre esses fazedores de tendas.
né? O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado do ministério podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a introdução levanta três perguntas bem interessantes que precisam ser pensadas à luz das Escrituras. Vamos trazer rápidas respostas, porém o professor deve ouvir, né, os alunos em classe deve ouvir com atenção, né? Primeiro, tem essa pergunta, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado ministério? Sim e não, depende do propósito divino. Então ele faz essa pergunta e aqui pode ser sim ou não a resposta, dependendo do propósito divino, certo? Primeiro, o exemplo de Pedro e André, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, né? Que foi ali Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, inclusive esse André é irmão de Pedro. Eles lançavam ali as redes, porque eles eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Mateus capítulo 4, versículo 19 e o 20. Então aqui eles abandonaram o seu ofício, certo? Eles foram necessários deixar, aqui foi um propósito de Cristo, que eles deixassem, né, o ofício de pescador para seguir o mestre. Então, há momento que sim e há momento que não, né? O exemplo de Paulo, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Então Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, então era o mesmo ofício que ele exercia, Paulo também exercia, e tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aqui a gente vê que eles não deixaram seu ofício, porém eles faziam as duas coisas, continuaram a fazer tendas e continuaram também a pregando na sinagoga. Então, há momento que é preciso sim deixar, mas há momento que não é necessário deixar seu ofício, dependendo do chamado divino. E aqui em terceiro lugar, só existe apenas modelo de chamada missionário? Não. Igreja e agências missionárias têm seus modelos, né, particulares e suas próprias estratégias para fazer missões. Agora, quarto, chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? De modo nenhum. Mesmo que você, aqui é a resposta, mesmo que você não seja um missionário que precise trabalhar para se sustentar, com toda certeza as habilidades adquiridas em sua vida profissional serão de alguma forma úteis para o desenvolvimento do seu chamado. Então, não despreze, né, totalmente a sua profissão, porque isto pode servir também como ferramenta, como eu já falei, para o seu chamado missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, definindo aqui a expressão missionários fazedores de tenda, o fazedor de tenda, querido, nada mais é do que aquela pessoa que faz uso da sua profissão para, ainda que em tempo parcial, garantir meios financeiros que lhe permitam ter uma vida digna em meio ao cumprimento do seu chamado missionário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora nós vamos pular aqui para porque se nós for ficar falando mais na introdução aqui vai tomar muito tempo. Nós vamos pular aqui para o tópico 1, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
a profissão de Paulo, do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos 18, do 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, Pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, que é Priscila e Áquila. Devido um edito do imperador romano Cláudio, 49 depois de Cristo, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com eles ali, com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui no Novo Testamento diz, no Novo Testamento há um casal, diz que é esse casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, devido a um edito do imperador romano Cláudio. Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. O apóstolo Paulo encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo ali o tempo, entre fabricar tendas e anunciar boas novas. Louvado seja o nome do Senhor aos outros. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, os pais judeus ensinavam aos filhos a profissão que exerciam. Ela permanecia na família por muitas gerações. Zebedeu ensinou aos seus filhos, Tiago e a João, a arte de pesca, Jesus aprendeu a carpintaria com José e sua oficina em Nazaré. E Paulo tinha sido treinado por seu pai em Tarso, no ofício de fabricar tendas, e provavelmente na arte de trabalhar o couro. As ferramentas requeridas para essa arte eram relativamente poucas e podiam ser facilmente transportadas por Paulo para onde quer que ele fosse, Ali muitos rabinos se sustentavam executando os trabalhos manuais, no ofício que tinham aprendido na juventude. Paulo escreveu aos Coríntios que ele tinha trabalhado com as suas próprias mãos. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios 4:12, 9, versículo 6, e aos Tessalonicenses também, que ele trabalhava noite e dia para suprir suas próprias necessidades. Nós podemos ver 1 Tessalonicenses 2:9 e também Atos 20, versículo 34 e o 35. O adágio era que se um pai falhasse em ensinar um ofício para seu filho, ele estava ensinando-o a ser ladrão. Então, se seu pai não ensinasse o filho a trabalhar, ele estava ali ensinando indiretamente o filho a ser ladrão, porque o filho não ia querer trabalhar depois de velho, Não ia ter uma profissão, não ia ter nada, então é dever do pai ensinar para os filhos. Então, fazer tenda era muito importante nessa época do mundo antigo, porque muitas pessoas viviam em tendas. Particularmente era como se fossem os pedreiros de hoje, fazem casa, Então, particularmente judeus que permaneciam num estilo de vida seminômade, fazer tendas era um negócio bastante lucrativo. Paulo foi missionário fazedor de tenda. Então, essa tenda era algo que você podia desmontar e levar para onde você fosse, diferentemente das casas de hoje, Hoje você mora em casa fixa, não tem como você transportar para lugar nenhum. Mas as tendas não, as tendas você pode desmontar e levar e armar em outro lugar onde você queira se estabilizar por um pouco de tempo, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico aqui do tópico 1, vai nos dizer como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam só. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais a cada rabino
e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direitos de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Berman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. A gente vê muitas pessoas com esse interesse, né, financeiro, pregam por dinheiro, só vai se pagarem, né? Outros sim, Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Vejam que se as pessoas que pregam por dinheiro, elas ficam mal vistas. Chegam nas igrejas, as pessoas já olham com outros olhares, e as pessoas que pregam sem interesse, né, de granjear, de ganhar dinheiro com aquilo, então eles são aceitos em qualquer lugar que eles chegarem. Então devemos tomar cuidado para não impor impedimento quanto à aceitação das pessoas ao Evangelho de Cristo. Porque se nós formos um charlatão, formos pessoas que se aproveitam das pessoas para pegarem dinheiro, para, né, extorquir casas, extorquir igrejas, isto aí vai ser impedimento para as pessoas que estão ouvindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não quer isto. Deus quer que a gente seja luz, seja claro naquilo que nós estamos fazendo, para que não venha trazer prejuízo para o reino de Deus. Porque Deus ama, Deus quer salvar as pessoas, e se eu for tropeço para a vida delas, ai de mim se isto eu fizer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como o apóstolo Paulo conjugava essa vida profissional e ministerial, nós estamos vendo aqui. Para responder a pergunta desse subponto, precisamos recorrer à leitura de Atos capítulo 18, versículo 1 ao 5, que nos diz, né? Vamos ver aqui o que é que Atos 5, 18, 1 a 5 diz. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Então, ele foi ali para Corinto e encontrou esse casal, né? Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto e ali encontrou esse casal chamado Áquila e Priscila, né, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todo sábado ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo indica que durante a semana o apóstolo Paulo se dedicava à sua profissão, mas aos fins de semana ele se devotava à pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui cabe nos fazer uma reflexão. Muitos irmãos são absorvidos por suas ocupações profissionais a ponto de negligenciarem suas responsabilidades espirituais. Trabalham todos os dias da semana, mas quando finalmente têm tempo para a obra do Senhor, preferem
maratonar séries em plataformas de streaming, dormir o dia todo, fazer churrasco ou qualquer outra coisa. Não que isso seja errado, claro que não, mas nada nesta vida pode nos desviar ou ser mais importante do que nossa missão no reino. Como tem pessoas que marcam churrasco, marcam festinhas, lugares para sair, né, excursões, e esquecem o mais importante, que é ganhar almas. Lendo aqui, amado texto, penso que Paulo exercia sua profissão para a glória de Deus, mas não via a hora de chegar ao final de semana para pregar o Evangelho. Aqui muitas pessoas é o contrário, né? Eles trabalham a semana inteira e não vê a hora de chegar ao final de semana para tomar sua cerveja, comer seu churrasco, saírem, né? Farrar, fazer. Então, isso é muito triste, quando não se tem essa preocupação de pregar o Evangelho a uma pessoa que está precisando, levar a palavra a uma pessoa que está perturbada, querendo uma palavra para querer se libertar de algo que está passando. Pessoas estão aí famintas, pessoas estão aí não se preparando. Missionários nós precisamos, como missionários que somos também, nos preocupar com vidas. Ouça isto no nome de Jesus, não somente com o nosso bel prazer, de maneira nenhuma. Aqui sobre Áquila e Priscila, a lição diz: Priscila e Áquila constituem um caso interessante, e eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades, amados, suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, comentando em Atos 18, 1 ao 3, de forma devocional, tendo em vista a vida de Áquila e Priscila, William MacDonald disse: as grandes revelações da vida nos ocorrem enquanto perseveramos em nossas ocupações. Continua a trabalhar pelo seu pão de cada dia, e em meio aos teus labores receberás grandes bênçãos e visões venturosas. A loja, escritório ou armazém podem se tornar semelhantes à casa de Deus. Faze o teu trabalho e faze-o, louvado seja o nome do Senhor. Faze o teu trabalho e faze-o com diligência. Nele poderás encontrar comunhão extraordinária com outras almas, como aconteceu com Áquila e Priscila. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, nós vamos aqui já para o terceiro subtópico do tópico 1 ainda, né? Nós estamos aqui um pouco meio atrasados, mas vamos estar correndo. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, amados, a lição nos diz: Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiros enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos, né? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 12, vai nos dizer isto. Então, queridos, leiamos com atenção o que ele escreveu à igreja de Corinto, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam só. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico, diz aqui no terceiro subtópico, ele considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, e os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, como uma norma legítima, a correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento.
Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, né? Privando-os do fruto que devia abundar a conta de quem dá voluntariamente. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas de dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs e muitos menos ainda as exigia ainda que algumas ofertas voluntárias tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós vamos ver aqui com atenção aqui, vejam só o que ele escreveu à igreja de Corinto. Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos deste direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo, viu? Como eu falei no começo, né? Não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Vejam só, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Paulo tinha muitos direitos, né? Mas ele não reclamava esses direitos. Paulo ele renunciou voluntariamente aos direitos que tinha de ser sustentado pela igreja, né, por uma causa maior. Que causa seria essa? Né? Essa causa está muito clara, né, delineada ali nos versículos 12, 19 e 22. Ele argumenta: se outros participam desse direito sobre nós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, né? Aí, Coríntios capítulo 9, versículo 12. A palavra obstáculo, amado, é uma fenda no solo, é um obstáculo no caminho. Paulo não quer criar impedimento para o avanço do Evangelho. O intuito dele não é este. Em seguida ele afirma: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 19 do capítulo 9. Seus objetivos eram claros: não criar obstáculo para o Evangelho e ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Paulo conclui seu argumento dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Né? Versículo 22. O propósito dele em abrir mão dos seus direitos, inclusive o direito de ser sustentado pela igreja, era a salvação dos perdidos. Como eu já falei aqui, tem pessoas que não estão nem aí com a alma dos outros, o que os outros vão pensar, né? Louvado seja o nome do Senhor, quer viver à custa dos outros, e isto não pode ser assim. Paulo ele fez de tudo, trabalhava com suas mãos para não ser pesado a ninguém. Ouça isso no nome de Jesus, e isto não trouxe obstáculo algum para o Evangelho de Cristo. Se nós seguíssemos esse exemplo de Paulo, teria muitos missionários muito mais que iriam ao campo missionário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos não se preparam, não têm uma profissão e com isso tem até medo de enfrentar, porque só o que sabe fazer é só pregar. E ele sabe que se chegar em determinado país não for sustentado por uma igreja, né, ele não vai saber fazer nada lá, né? Pelo contrário de Paulo, que Paulo sabia fazer tendas e trabalhava para sobreviver, não tinha ajuda da igreja. Ouça isso no nome de Jesus, mesmo tendo direito, mas ele não queria, para não impor obstáculo em nenhum ao Evangelho de Cristo. Aqui outro objetivo claro do apóstolo Paulo era o afastar qualquer acusação de que ele estava no ministério simplesmente por dinheiro. Confirme aqui, conforme nós vamos ver aqui em Atos 20, versículo 32 ao 35. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, ele teve essa vida ministerial e profissional. E o apóstolo Paulo aqui relacionou a vida
né, ministerial com a sua profissional. Louvado seja Deus. E agora nós vamos aqui para o segundo tópico. Louvado seja Deus. Segundo tópico é missionários fazedores de tendas. Fazedores de tendas. Vamos ver aqui o que diz a lição. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer tendas não é uma ideia nova. E é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18, assim no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grandes antagonismo à mensagem cristã. Segundo missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos e etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o atendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um missionário ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional, certo? Então hoje você pode ser um missionário sem precisar de abandonar a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui o que nós tiramos aqui de lição, segundo o missiólogo, né? Esse missiólogo aqui, por muitos anos o entendimento é a forma de fazer essas missões, consistia na prática de abandonar a vida secular, né? Que eram os trabalhos profissionais, estudos, etc., que nós falamos aqui, para se dedicar integralmente à obra missionária. Antigamente o pessoal fazia isso, era necessário largar tudo, né? Fazer como fez o Eliseu, matar os bois e com a própria lenha do carro, ele queimar, assar o boi ali, sinal de que ele não ia mais voltar atrás, não ia mais voltar para cuidar, né, de arar a terra, de cuidar de bois. Então ele já desfez porque ele sabia que não voltaria mais. Mas então hoje em dia o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem necessidade de abandonar a carreira profissional. Hoje, se um profissional fizer como era Eliseu, cuidava de bois, né, nessa profissão aí de arar a terra, onde ele chegasse ele poderia ter também como ajudar alguém arando a terra para o povo plantarem, para o povo trabalharem, e ele poderia também ali estar ajudando. Mas ele achou por bem de não voltar mais para sua terra, para seu povo. Então ele já queimou tudo, já, né, acabou com tudo ali. Mas hoje em dia você pode usar o que você tem em mãos para ajudar os outros, que não deixa de ser também uma obra missionária. Ao todo, 360 milhões de cristãos, amados, são perseguidos por causa da sua fé. Em dezenas de países religiosos ligados ao cristianismo, enfrentam opressões como proibição ao acesso à água, prisão em campos de trabalho forçado e a morte. Quando sobrevivem essas pressões, essas pessoas são expulsas de suas aldeias ou comunidades e as igrejas são destruídas ou incendiadas. Tem muitos países que estão assim. Em países como, por exemplo, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, República das Maldivas, Somália e muitos outros, o cristianismo é proibido e é vedada ali a entrada de missionários, certo? Por exemplo, na Coreia do Norte, se descoberto pelas autoridades, o cristão é enviado como prisioneiro político para campos de trabalho forçado, onde as condições são cruéis, ou é morto no local. A família dele terá o mesmo destino, denunciou aqui o relatório das portas abertas, né? Então, isso aqui ainda acontece no mundo afora, aí onde tem nossos missionários levando as missões, por isso que se há aqui a necessidade de estar orando por esses missionários que estão lá no campo de batalha. Nesses lugares dificilmente entraria um missionário, mas um médico sim,
já é diferente. Um engenheiro ou um outro profissional necessário não encontraria muita resistência. Eis aí a importância do missionário fazedor de tendas, certo? Então, se a pessoa está preparada ali, é um médico, tem ali o seu, pode entrar naqueles países com a sua profissão, para exercer ali a sua profissão, é inevitável que ele não faça ali uma cirurgia ou um atendimento e ali nas escondidas, se ele não der também uma palavra de Deus, até mesmo sem dar uma palavra, mas mesmo com seu testemunho, com o seu gesto, o seu jeito de carinhoso de tratar as pessoas naqueles países, as pessoas veem que ele é uma pessoa diferente e até com o seu corpo ele pode também ali estar evangelizando as pessoas que estão lá, que são proibidos entrar ali o missionário, né? Então, as necessidades aí desses fazedores de tendas, desses profissionais na área de estarem aí preparados para entrar na Coreia, né, do Norte e esses países aí que são proibidos a entrada de missionários. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico, no tópico 2, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã no mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalhos. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, versículo 20 ao 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles, a fim de contextualizar o Evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem aqui em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesse mesmo país. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm, certo? Então essas pessoas empreendedoras, né, profissionais, eles têm acessos livres muitas vezes, onde um missionário, plantadores de igrejas, não tem acesso. Esses missionários que são, né, empreendedores, que têm suas profissões, eles são mais aceitos. Então, por que não preparar, né, pessoas para estarem levando a mensagem de Cristo? Então a lição diz, amado, a maior força missionária que está no mundo é formada por profissionais empreendedores e estudantes que se movem, é o que diz aqui a lição para nós, é isso que nós tiramos de lição para nós, se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Cristãos com diferentes habilidades, queridos, né, ofícios, negócios e profissões, têm acesso mais livre, né, nesses lugares onde nós muitas vezes não podemos ir plantar uma igreja nesses lugares. Por isso que há necessidade de se preparar, assim, às vezes se prepara somente para uma obra missionária, mas não se preparam para um profissionalismo, e é através da sua profissão que você vai entrar lá, né? Então vamos aqui tomar como exemplo, mais uma vez, a Coreia do Norte. A China é um dos países que enviam mais missionários, né? Que envia mais missionários para lá. A situação é tão perigosa que eles estão cientes da alta probabilidade de morrerem. Além disso, devido à extrema perseguição, os detalhes de como os missionários são enviados são mantidos em sigilo, pois a divulgação aumentaria o perigo de vida para eles. Por isso, muitos entram no continente norte-americano, né, norte-coreano, melhor dizendo, disfarçadamente. Outro exemplo é o Irã. O país é tão perigoso, é tão perigo que a maior parte da evangelização acontece ali por telefone. Diante desses e milhares de outros exemplos, conseguimos enxergar a necessidade de missionários fazedores de tendas. Então, está aí a necessidade desses missionários
fazedores de tendas. Então, acredito que deveria mais ser agora investir mais nessas pessoas, né, fazedores de tendas, quer dizer, em profissões, e juntamente com também, é lógico, um treinamento para missões e também suas profissões que irão abrir portas por onde eles passarem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao terceiro subtópicos do tópico 2, o preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os missionários transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuno a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do Mestre. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiências reconhecidas para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Aqui a lição que nós tiramos aqui é que há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tenda, por exemplo, né, chamado como título da lição, chamado para missões, são homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior, né, outros países aí, a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho de missões tradicionais. Então tem essa necessidade de se preparar esses profissionais, né, tanto para o trabalho missionário quanto para a sua profissão também, fazedores de tenda. Então conheça agora o projeto, o OGC, né, Médico com um Propósito. O pastor Sérgio Medeiros tem mais propriamente do que eu para falar sobre isso, né, sobre esse assunto. Preste atenção aqui como funciona a prática. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos muito o que aprender com esses grandes homens de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro tópico: vocação profissional e missão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é quem chama, certo? Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, né? Organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, né, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é Deus quem capacita, né, comissiona e habita cada crente para uma determinada missão no mundo. Tudo provém de Deus. A Bíblia diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo vem do Senhor. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo depende do Senhor. Deus já falou contigo hoje? Você sente uma chamada missionária? Se a resposta for positiva, desde agora você precisa viver como alguém chamado, né? Estudando a palavra, evangelizando, aprendendo um novo idioma, orando, buscando ao Senhor. Então, se Deus já falou com você, agora é a hora de você se preparar, estudando, buscando na palavra, buscando um novo idioma, né? Tudo isso aí vai facilitar você entrar em outros países, né? Devemos nos preparar. Segundo subtópico,
louvado seja o nome do Senhor, vai nos dizer: exercendo a vocação. Louvado seja Deus. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua obra e para a sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros países. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciadas aqui a outros com todo o comprometimento. Assim o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho por onde Deus o enviara. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vamos tirar essa lição, que a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Temos que entender isso. Nós fomos preparados para prestar o serviço ao nosso Criador. Não é só para nós, não é para nós, não é só para... Não, é prestar um serviço a Deus. Nós somos mordomos dele e estamos prestando serviço para o Senhor. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá essas condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante dos seus planos para a honra e a sua glória. Então, quando nós fizermos, tem pessoas que se engrandecem naquilo que faz, se ensoberbece, mas não, quando nós fizermos é para a honra e glória do Senhor. Não devemos nos ensoberbecer de maneira nenhuma. Quando Paulo, Pedro e João entravam na Porta Formosa, que eles fizeram aquele milagre, o pessoal queria adorá-lo, mas ele repreendeu e disse que foi o Senhor que fez isso, a honra e a glória ele deu para o Senhor. Quando Paulo estava lá em uma cidade lá que ele curou um coxo também, e o pessoal queria adorá-lo, queria levar até sacrifício para sacrificar, chamando ele de Júpiter, chamando eles de Mercúrio e tal. E Paulo também repreendeu, porque a honra tem que ser para o Senhor, certo? Então Deus prepara muita gente e as pessoas exercem um trabalho e muitas vezes se orgulham, batem no peito e falam eu fiz, eu faço e tal. Não, a honra e a glória é para o Senhor, que te preparou, que comissionou para você ir e fazer missões. Então aproveite agora todas as oportunidades que surgirem para crescer e aprender. Seja dedicados aos estudos, que busque se destacar na profissão que você exerce, independentemente de qual seja. Deus utiliza nossas experiências para nos moldar e nos preparar para a sua obra, certo? Portanto, valorize cada momento e esteja aberto para aprender e crescer em todas as áreas de sua vida, Seja aberto para aprender e depois exercer aquilo que você aprendeu na vida de alguém para honrar o nome do Senhor. Deus usou a experiência que Moisés teve, nas faculdades do Egito para que ele fosse um hábil escritor. Usou sua experiência no deserto como pastor de ovelhas para que ele guiasse a nação de Israel durante 40 anos pelo deserto. Deus usou a experiência de Davi no campo ali e sua luta contra o leão e o urso a fim de que ele tivesse confiança e fé para enfrentar Golias. Portanto, faça tudo para a glória de Deus. Você pode ver que Davi, falando aqui de Davi quando ele foi ter com Golias, ele não falou que eu vou em meu nome, eu fiz isso, não vai acontecer porque eu fiz, não, ele foi assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, certo? Então tudo é para Deus, nós devemos glorificar ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro e último, agora nós vamos aqui para o final. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos já chegando ao finalzinho desta lição e já está ficando muito longo aqui esse vídeo, mas que seja para o proveito e aprendizado
das nossas vidas. Terceiro e último subtópico aqui do terceiro tópico: minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objeto principal da vida glorificar o nome de Deus, que eu estou repetindo novamente, que já falei, glorificar o nome de Deus, Pai, dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer os missionários tradicionais que vivam integralmente para plantar igreja, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Então, tudo seja para a glória de Deus, que seja aqueles missionários tradicionais que vão lá sem profissão, mas para abrir, plantar ali uma igreja, ou seja, com aqueles missionários que vão lá fazedores de tendas, louvado seja o nome do Senhor, com as suas habilidades profissionais. Amados, estamos chegando ao final, e aqui a lição desse terceiro subtópico, do tópico 3, vai nos dizer que a verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos nós, quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igreja, ou essas pessoas que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Primeiro, se você é um médico, pode usar seus conhecimentos e habilidades para cuidar dos pacientes, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente, compartilhando esperança e conforto. Olha que coisa linda você entrar no país com a profissão de médico, cuidando dos seus pacientes emocionalmente, fisicamente, e espiritualmente. Isso é uma maravilha. Você pode estar ali cuidando, dando todo apoio, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, se você é um professor, pode influenciar e impactar a vida dos seus alunos, não apenas transmitindo conhecimento, mas também ensinando valores e princípios que refletem a sua fé. Então você vai ensinar ali valores, coisas lindas ali para você vai estar ensinando para os seus alunos numa escola secundária, e ali também você vai estar transmitindo, ensinando os valores, princípios que refletem a sua fé. E terceiro, se você é um empresário, pode criar um ambiente de trabalho baseado em princípios éticos e valores cristãos, trabalhando ali seus funcionários com respeito, tratando ali seus funcionários com respeito e dignidade. Tudo isso aí vai abrir portas para o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto aqui, se você é um artista, pode usar seu talento para transmitir mensagem de esperança, beleza e inspiração, tocando as pessoas de maneiras profundas e significativas, levando-as a conhecerem o Evangelho. Então tudo tem uma maneira de você estar evangelizando através da sua profissão, através do que você sabe fazer. Ouça isto no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já estamos chegando ao final. Aqui nós temos a conclusão, Louvado seja Deus. A conclusão ela vai nos dizer assim: louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Conclusão. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta: nem todos os que se sentem atraídos a fazerem tenda estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações
pois é onde o crescimento espiritual ocorre, mas plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhando de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. É interessante aqui que o cristão, louvado seja o nome do Senhor, que a pessoa que ganha alguém para Cristo, eles sejam o discipulador, né, dessas pessoas. Se você ganhou alguém, levou alguém para Cristo, você precisa discipular, quer dizer, ensinar, fazer com que aquela pessoa entenda realmente a mensagem de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui na conclusão, Deus está chamando cada vez, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Deus está chamando cada vez mais profissionais para levarem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta: nem todos os que sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Fazer missões transculturais não é só questão de habilidade ou desejo, precisa aqui convicções, disponibilidade, entrega e fé. O missionário, antes de ser enviado pela igreja local, precisa ter a certeza que foi chamado por Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até a próxima. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta na próxima semana trazendo a lição 9, que tem por título A Igreja e o Sustento Missionário. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.